No dia 3 de fevereiro, a reitoria soltou uma nota no portal da Unicamp dizendo que está iniciando um debate amplo e implementando o ponto eletrônico na universidade. Esse é o assunto do Quentinhas de hoje. A implementação do ponto eletrônico é uma iniciativa política da reitoria do Marcelo e da Tereza. Não é nenhuma cobrança de Ministério Público ou de qualquer órgão externo. Perante a população, essa medida ajuda a trazer a ideia de controle, de austeridade nos gastos para uma universidade que acabou de sofrer o aumento dos maiores salários aí de 70%, de 17 mil reais, que foi o assunto do último Quentinhas. Uma tentativa do Marcelo de compensar o desgaste que a universidade tem tido perante a sociedade, principalmente agora com o aumento do teto salarial. Só que isso não é exatamente verdade, porque na hora de falar para a sociedade, ele não explica exatamente a quem que vai sofrer esse controle de ponto, porque não são exatamente todos os funcionários. Os maiores salários, a elite universitária continua isenta desse controle também. E o Marcelo ainda forçou a barra, tentando engatar umas leis que só se aplicam a servidores federais para justificar que docentes, pesquisadores, procuradores e até mesmo as chefias não precisariam fazer o registro do ponto de forma eletrônica. E aos olhos da sociedade, essa demanda para que o gasto da universidade com folha seja bem explicadinho, esteja arrumadinho, ainda continua sem controle, porque os docentes, que são os que ganham mais, não vão registrar o ponto. Se o Marcelo quiser realmente moralizar o serviço público, e mostrar como está sendo bem gasto, como está sendo bem contado a folha de pagamento, ele precisa aplicar isso para todo mundo, para docente, para reitor, para vice-reitor, para chefe, para todo mundo. Porque é assim que a sociedade vai ver que os que ganham mais estão fazendo um trabalho que merece esse reconhecimento. Quando ele começou a iniciar esse debate, a gente cobrou: Marcelo, mas por que você está fazendo isso? E ele chegou a dizer que é porque, chegou a soltar assim que tem um monte de funcionário que não trabalha. Se for isso, se a gente for levantar o número de docente que pede para dar aula ou que põe o interno lá para dar conta da organização do plantão, é bastante também, né? Sim. Na prática, o que significa essa medida, ela é o que a gente chama de gestão neurótica de controle dos funcionários, né? Gestão neurótica do trabalho, que é ficar apertando os funcionários, né, cada vez mais, para tentar dirimir um pouco o problema que a universidade vem passando com a falta de funcionários. Tem menos funcionários trabalhando, executando mais trabalho e com menos valorização, porque não consegue progressão na carreira por conta dos arroxos salariais. Só que o Marcelo não fala isso publicamente. As justificativas oficiais se baseiam numa ideia de modernização, né, da gestão de pessoas, só que ele não faz questão nenhuma de explicar o que ele entende por modernização. E quando o Diego fala que ele não faz questão mesmo, porque nós convidamos ele, mandamos ofício, pedimos para ele fazer uma entrevista com a gente para ampliar, já que o momento é de ampliar esse debate na universidade, e ele negou. Na verdade, ele está tentando arrumar algum responsável técnico para ficar dando explicações técnicas, mas a gente quer ver a sua opinião, porque você que montou o grupo de trabalho, você que está tocando esse projeto para frente. Ele fala também de segurança jurídica, de garantir mais segurança jurídica no controle de frequência, só que também não explica quais inseguranças jurídicas que o atual modelo apresenta, né, sendo que ele mesmo não consegue apresentar nenhum questionamento de órgãos externos em relação ao controle de ponto. Além disso, ele não explica se existe ou não insegurança jurídica na forma como é feito o controle dos pontos dos docentes hoje. O docente, ele sequer assina o cartão de ponto como o nosso da carreira PAEP. É feito só uma justificativa de uma eventual ausência ou de alguma exceção na hora de enviar o registro da frequência. Então é uma frequência muito mais flexível, inclusive, que é a nossa do cartão de ponto, e para esses ele não fala de insegurança jurídica. Quer dizer, para os docentes que já não têm controle nenhum do ponto, ele não está incomodado com falta de insegurança jurídica, então isso demonstra uma incoerência dessa argumentação. E a Unicamp também finge que não vê um desestímulo generalizado dos trabalhadores da universidade, seja por conta da desvalorização que todos nós estamos tendo em termos salariais, em termos de condição de trabalho, ou seja pela falta de projeto em vários setores mesmo. Os funcionários que estão lá hoje, eles não têm projeto para trabalhar, e aí você pôr o cara para bater ponto, não vai resolver a falta de projeto. Os funcionários da Unicamp, todos estão aqui para trabalhar. Se essa pessoa passa o dia sem fazer nada, esse é um problema de gestão da universidade. E fazer o funcionário provar, minuto a minuto, que ele passou sentado na cadeira e não em outro lugar, não resolve esse problema.
Essa medida que o Marcelo está propondo, no fundo, ela vai piorar a funcionamento da universidade. Ele vai, uns funcionários, a gente já discutiu aqui a progressão da carreira, como ela desestimulou os trabalhadores. O trabalhador que já não tem uma clareza dos objetivos da universidade. O trabalhador que já não é reconhecido pelo seu esforço. Agora ele vai, tudo que vão querer dele é que ele chega lá e bate o ponto. A medida do ponto eletrônico tende a piorar a vida do trabalhador e a qualidade do serviço prestado. É por isso que a gente é tão contra. Um outro problema trazido no bojo dessa proposta de controle eletrônico de ponto da reitoria é a questão do banco de horas. Existem inclusive vários estudos que mostram que o banco de horas ele leva o trabalhador ao adoecimento, ele piora as condições de trabalho. O trabalhador deixa de ter controle sobre a sua jornada e sobre o seu horário de descanso. Vai ser comum em momentos em que tenha, por exemplo, uma matrícula ou em momentos onde tem um aumento de casos de internação no HC, o trabalhador sendo obrigado a realizar jornadas maiores com a justificativa de que isso entraria no cômputo do banco de horas. Ou mesmo na questão da emenda de feriados e dos recessos. Esse é um problema que aconteceu na USP após a implantação do banco de horas, em que os trabalhadores ficaram devendo as horas que tiraram no recesso entre o Natal e o Ano Novo. Provavelmente ninguém vai ganhar hora extra com esse ponto eletrônico, porque a reitoria vai inventar formas de debitar do banco de horas que ela quer aprovar, como pode ser feito com as emendas de feriado, né? Existem dois modelos que a reitoria colocou para discussão sobre o ponto eletrônico. Um deles é menos flexível, ele demanda uma padronização dos equipamentos. Esse modelo, apesar de custar um pouco mais caro, claro que nada comparado ao aumento do teto salarial, ele pode ser implementado a qualquer momento pela reitoria, ele não demanda um acordo coletivo. O outro modelo, que é mais flexível... O que o Diego chama aqui de equipamento mais padronizado, é assim, uma máquina bem padronizada, homologada pelo Ministério do Trabalho, que imprime uma etiqueta garantindo que você tem um registro ali de qual foi o ponto que foi registrado. Então é um modelo que vai custar mais para comprar essas máquinas, para instalar elas nos setores e organizar os setores para bater o ponto lá certinho. O outro modelo, ele é um pouco mais flexível. Não flexível na forma de anotação do ponto. Não seria igual o nosso cartão hoje, que a gente mesmo anota o horário. Ele é mais flexível na medida em que os equipamentos que podem ser utilizados, eles são mais diversos do que uma máquina específica e padronizada. Pode ser um site, por exemplo, algum sistema, né, computacional que a reitoria implementaria como forma de controle de ponto. Esse modelo, ele demanda que seja feito um acordo coletivo com o sindicato. Ou seja, o STU teria que assinar embaixo, teria que aceitar a proposta para esse modelo ser colocado. A gente acha que não deve ser aceitado. Isso aí é uma proposta que vai piorar a Unicamp, então não temos que aceitar nenhuma proposta. E a flexibilidade que o primeiro modelo oferece, ela só ajuda a reitoria. O trabalhador não vai ter nada de bom com essa flexibilidade, ele vai continuar sofrendo todos os prejuízos dessa gestão neurótica do trabalho e depois de fazer uma gestão que tirou tanto dos funcionários, tanto no salário, quanto nas gratificações, quanto no número de funcionários, o Marcelo trazer isso como proposta para nós, isso é uma declaração de guerra que tem que ser respondida com um prejuízo político enorme. Então a gente é contra, acho que o STU não tem que ajudar a reitoria com essa flexibilidade, né, porque já que depende de acordo coletivo, o STU tem que bater o pé e dizer que é contra e que exige que o ponto eletrônico, se é para atender uma demanda da sociedade, ele inclua todos os trabalhadores, incluindo o reitor, incluindo os chefes de gabinete, os docentes, os procuradores, todo mundo. Porque é isso se a sociedade quer moralizar esse gasto, é assim que se faz.